A vida é cheia de desafios e ameaças. Nunca podemos dizer, enquanto estivermos aqui, que estaremos livres, que estaremos completamente seguros destes desafios e ameaças que elas nos trazem. Algumas vezes, estas ameaças, estes desafios, chegam de uma maneira mais forte, de uma forma mais ameaçadora. O que fazer em situações assim? Como reagir diante das ameaças e crises da vida que provocam insegurança, que chegam a nos amedrontar? Como nós podemos reagir? Em Isaías 7, 1 a 9, nós temos um relato de uma crise que ameaçava o povo de Deus, e temos também descrito o modo como Deus ordenou para que aquele povo enfrentasse essa crise, enfrentasse esta ameaça. Então eu peço que você abra a sua Bíblia para Isaías 7, 1 a 9. Isaías 7, 1 a 9, nós lemos assim. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa súplica é que o Senhor nos dirija, que o Senhor controle os nossos pensamentos, sentimentos e ações, para podermos entender, amar e obedecer a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diante das crises e ameaças da vida, nós devemos ter uma firme confiança em Deus. As crises, as ameaças da vida
devem ser enfrentadas com uma certeza na palavra e nas promessas de Deus. Uma firme confiança em Deus. E gostaria de mostrar neste texto 2 resultados que advêm de enfrentarmos as crises, as ameaças da vida com uma firme confiança no Senhor. Estamos estudando o livro de Isaías. Vimos a primeira sessão, a primeira parte, que teve uma introdução no capítulo 1, depois um texto construído de forma invertida, capítulos 2 a 4, com promessas de restauração e avisos de julgamento. Depois nós tivemos uma série de ais mostrando o juízo de Deus e a chamada de Isaías. E Isaías colocou o texto da sua chamada depois de ter feito aquela introdução nos capítulos 1 a 5, quando ele apresentou o pecado do povo, apresentou o juízo de Deus que viria sobre aquele pecado, mas também as promessas de restauração, para, através do seu exemplo no capítulo 6, mostrar como o problema do pecado pode ser resolvido. E se houve solução para ele, também haveria solução para o povo. Agora, começa uma nova sessão, uma nova parte. Lembre-se que nós temos dito que Isaías escreveu esse livro depois de concluído o seu ministério. Ele foi profeta por mais ou menos 50 anos. E quando ele concluiu o seu ministério profético, ele ainda continuou vivendo. E ele resolveu reunir as profecias que Deus tinha lhe dado e organizar na forma de um livro. E aqui ele vai iniciar uma parte do livro que, de fato, toda essa parte vai terminar lá no capítulo 39. E ela é encaixada da seguinte maneira, em 2 crises. Uma crise na época do rei Acás e uma crise lá no final, na época do rei Ezequias. No rei Acás foi o 3º rei que estava no trono durante o ministério de Isaías. Ele começou no último ano do rei Uzias, aí depois de Uzias, Jotão, filho de Uzias, reinou, e então depois de Jotão veio Acás, filho de Jotão e neto de Uzias reinando. O próximo rei será Ezequias. Então teve uma crise de uma ameaça externa, ameaça de uma potência no reino de Acás, e teve uma crise na época de Ezequias. E os 2 reis reagiram de modo diferente. Cada um reagiu de uma maneira diferente. Então, Isaías coloca a crise na época de Acás, logo aqui. Depois de narrar essa crise, até capítulo 12, ele vai mostrar o juízo de Deus sobre as nações do mundo, exatamente as nações, as potências que ameaçam o seu povo, falar de como Deus vai agir para instaurar o seu reino, e aí ele termina com a outra crise do rei Ezequias, antes de ir para a última parte do seu livro. Então, esse vem a ser o contexto estrutural. Esta seção dos capítulos 7 a 12 é chamada por alguns comentaristas de o livro do Emanuel, porque conforme você lê, você vai perceber que este nome, Emanuel, ou a sua tradução, Deus conosco, aparece várias vezes neste capítulo, como Deus fazendo a promessa e dando sinais de que, apesar de todas as ameaças, ele continuava junto com o seu povo. O contexto histórico, como eu já disse, foi nos dias do rei Acás, mais ou menos 730 e pouco, mais ou menos na época do rei Acás, ele estava reinando antes de Cristo, e nesta época, a Assíria havia voltado a ser uma grande potência mundial. Se você tiver uma oportunidade de ver o mapa dos tempos bíblicos, se tiver aí na sua Bíblia, nas páginas finais, você vai perceber que o território de Israel e Judá ficava numa estreita faixa voltada para o mar Mediterrâneo, espremida entre grandes impérios, certo?
mais ao sul, o Império Egito, o reino dos Egitos, o reino do Faraó. Então você tem o Egito, mais ou menos aqui embaixo, aí tem aquela estreita faixa de terra, que é a terra de Canaã, as nações de Canaã, subindo. Se você voltar para o oeste, havia o Império dos Hititas, mas este império dominou mais na época dos patriarcas. Nessa época ele já havia perdido muito a sua força. E indo para leste, para a região da Mesopotâmia, a região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, estavam os impérios da Assíria, mais embaixo da Babilônia e mais embaixo ainda o da Pérsia ou da Medo-Pérsia. Então essa faixa aqui funcionava como uma zona de disputa, como uma zona tampão. Os grandes impérios queriam dominar esta faixa de terra de Canaã, porque serviria de defesa. Por exemplo, se a Assíria quisesse atacar o Egito, ela teria que passar ali pela terra de Canaã. E se lá aquela terra fosse aliada do Egito, então ela impediria que os exércitos assírios chegassem até o Egito. E vice-versa, se a Assíria conseguisse dominar esse espaço e o Egito quisesse atacá-la, então ela teria que passar pelos aliados da Assíria. Então aquela pequena faixa de terra, por questões, primeiro de segurança, sempre esteve ameaçada, volta e meia dominada pelos grandes impérios. Mas havia também razões econômicas, razões comerciais. As grandes rotas de comércio passavam exatamente pela terra de Canaã, tanto para o mar Mediterrâneo, para que pudesse então chegar, receber as mercadorias que vinham do que hoje é a Europa e mais de longe do norte da África, como para mandar mercadorias para lá. Então, quem dominasse aquela faixa de terra ganharia muito em termos de impostos cobrando dos trajetos comerciais. Agora, houve um tempo antes do rei Acás e antes do rei Jotão, no império, no governo do rei Uzias, aquele rei que no último ano dele, Isaías teve a visão, em que a Assíria, a Babilônia e o Egito estiveram envolvidos com muitos problemas internos. Então eles não puderam avançar contra a terra de Canaã. E foi exatamente nesse período que no reino de Judá, ao sul, dominado por Uzias, cresceu muito. Teve um reino, vocês lembram da penúltima mensagem que eu falei de Uzias? Um rei que fez um reino próspero, cheio de segurança, porque os grandes impérios estavam sem poder atacar, porque eles mesmos não tinham segurança interna. Então, tanto Uzias, no reino de Judá, o reino do sul, como Jeroboão II, no reino de Israel ao norte, aproveitaram esta folga para expandir os seus territórios, para fortalecer as suas fronteiras. Mas aí a Assíria conseguiu resolver os seus problemas internos e começou novamente a se expandir, a se tornar uma potência ameaçadora, e estava avançando, e estava já atacando reinos mais ao norte de Judá. Então você imagina a faixa de Canaã aqui, mais ao sul estava o reino de Judá, que era o reino com a capital em Jerusalém, ao qual pertencia Isaías. Fazendo fronteira com ele, mais acima estava o reino de Israel. Nessa época já tinha tido a divisão entre as 12 tribos, 2 tribos ao sul e 10 tribos ao norte. O reino do sul ficou sendo chamado de Judá, com a capital em Jerusalém, algumas vezes chamado de Israel também. O reino do norte era chamado ou de Israel ou de Efraim, porque era a tribo maior que estava liderando, e a capital, desde o tempo do pai do rei Acabe, desde o tempo de Onre, era a cidade de Samaria. Então tinha Judá, que tinha ao sul fronteira com o Egito, ao norte fronteira com Israel, e mais ao norte um outro reino chamado Síria.
Não Assíria, mas Síria, também chamado de Aram. Dessa terra vinham os arameus. Se você está lembrado da história que é contada na Bíblia, o povo de Israel e o povo de Judá era aparentado com os arameus. Lembra por quê? Onde Isaac foi buscar esposa? Em Harã. Onde Jacó foi buscar esposa? Em Harã. Então, de longe eles eram meio aparentados. E a linguagem muito semelhante desse povo, que nos tempos bíblicos era chamado de Harã, e nas nossas versões, e hoje o território hoje, não o povo, mas o território é chamado de Síria, veio a língua aramaica, certo? Que inclusive algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, e inclusive, muito provavelmente, foi a língua que Jesus falou na casa dele, com os pais dele, com os irmãos e com os discípulos. Há algumas expressões no Novo Testamento. Talita cumi, Eli, Eli, lama sabactani. A expressão que a gente usa em nossos cultos, amém, são da língua aramaica, são expressões da língua aramaica. Que chegou um tempo depois do exílio em que esta língua da Síria, o aramaico, dominou toda aquela região. Mas no momento do profeta Isaías, a língua ainda era hebraico, o aramaico era a língua internacional, era a língua do comércio, era a língua da diplomacia, seria o equivalente mais ou menos ao inglês de hoje. Era uma língua que todos naqueles países, tinha gente que falava. Quem falava aramaico poderia viajar tranquilamente, que seria compreendido. Então, esse outro reino, Síria, ou Harã, fez uma aliança com o reino de Israel para combaterem a Assíria, para não deixar a Assíria invadir. Então, eles fizeram uma espécie de coligação. E eles queriam que Judá fizesse parte dessa coligação. E isso começou já no tempo do rei Jotão, o pai do rei Acás. Só que Jotão não quis essa coligação, ele não quis depender disso. E Acás também não queria depender disso. Aí o que a Síria e Israel, essa coligação, quer fazer? Quer invadir o reino de Judá, juntar os seus exércitos, invadir o reino de Judá e tirar Acás do trono e colocar um outro rei ali, o filho de Tabeal. Por quê? Porque aí seria um rei que entraria na aliança, que entraria nessa coligação, e aí seriam 3 reinos para enfrentar a grande ameaça, o grande império da Assíria. Já tinha tido uma invasão desses 2 reis contra o reino de Judá. Só que eles não tinham conseguido chegar em Jerusalém, não tinham atacado Jerusalém. Se você quer conhecer mais desta história, você pode ler 2 Reis, capítulo 15, já no final, 2 Reis, capítulo 16 e 2 Crônicas, capítulo 28. Então, nesses 3 capítulos, 2 Reis, capítulos 15 e 16, e 2 Crônicas, capítulo 28, você tem a história que eu estou contando aqui em breves palavras. No versículo 1, então, Isaías faz um resumo da situação. Que no tempo aí do Acás, o rei de Judá, que reinava em Jerusalém, que era filho de Jotão, neto de Uzias, então Rezim, que era rei lá da Síria, de Arã, e Peca, filho de Remalias, que reinava em Israel, muito provavelmente Peca assumiu o reinado em Israel, em Samaria, por ajuda já do rei Rezim, porque Peca matou o rei que reinava antes dele e assumiu o trono. Então deve ter tido uma influência externa. Por aqui, acho que há pouco tempo alguém perguntou para mim, né, se nos tempos bíblicos se fazia política como se faz hoje.
E você já está percebendo que se fazia assim, certo? Cada um tinha os seus partidos, tinha os seus interesses, e um jogava contra o outro, ameaçava o outro para dominar as várias regiões, as várias cidades, as forças armadas, o comércio. Então, o que nós temos aqui é intriga política com guerra, com ameaças de guerra, com ameaças de forças armadas. Tem um reino pequeno, o reino de Judá ali, com Acás. Tem 2 outros reinos pequenos, Israel e Síria, e tem um grande império, a Assíria, ameaçando, e esses 2 reinos pequenos resolvem se juntar para enfrentar, e querem também que o terceiro reino pequeno, o reino de Judá, se junte a eles, mas o rei desse reino não quer. Então, o que eles querem fazer? Intriga política, ameaça para desestabilizar o reino de Acás e colocar no lugar um rei que entrasse na coligação, que fosse da mesma política deles, que pudesse estar junto com eles. Só que eles não conquistaram, eles não conseguiram sucesso. Mas enquanto eles estavam lá se armando, chegou a notícia lá para o rei Acás, dizendo: olha, a Síria, certo? O reino de Arã, e eu vou começar a chamar Arã, porque quando eu falo a Síria, é possível que vocês entendam a Síria. Mas vocês sabem a diferença? Síria é um reinozinho pequeno. A Síria, A-S-S-I-R-I-A, é o reino grande lá da Mesopotâmia, ok? Só que como eu coloco o artigo, antes de falar Síria, aí pode juntar. Então vou começar a chamar Síria pelo nome que era originalmente, que é o reino de Arã, o reino dos arameus. Então, Arã veio com suas tropas e chegou lá em Israel, em Samaria, em Efraim, colocou as suas tropas lá. E chegou então, havia também espionagem militar, espionagem política, tudo isso já acontecia. Então os espiões de Judá que estavam ali disfarçados em Israel mandaram um recado para Acás: olha, está tendo uma movimentação militar muito grande. Os exércitos de Arã estão descendo e estão se acampando aqui em Efraim. Isso só significa uma coisa: que eles novamente vão atacar Judá. E qual foi a reação do rei Acás e de todo o seu povo? Ficaram com medo. Diz que o coração do rei Acás e o coração do seu povo ficou tão agitado. E aí o profeta Isaías usa uma figura de linguagem. Ficou tão agitado como o quê? Como as árvores do bosque ficam quando dá uma ventania. Então Isaías traz uma imagem para nós, para a gente imaginar o coração do rei Acás e o coração do seu povo, como que tremendo, tal qual as árvores quando passa um vento. Se fosse na nossa linguagem, usando uma expressão muito peculiar nossa, como é que diria? Tremendo feito vara verde. Já ouviu essa expressão? Pronto. Então o coração do rei Acás e o coração do seu povo estava tremendo igual vara verde. E agora nós vamos ser atacados. E agora esses 2 reinos estão novamente se juntando e vão nos atacar. O que nós vamos fazer? O que nós temos aqui é pânico, certo? Diante da ameaça, diante da crise, eles entram em pânico. O coração começa a tremer. Começam a ficar desesperados. O que nós vamos fazer agora? Como nós vamos reagir? O pânico é uma reação muito comum diante das ameaças e crises, certo? Diante dos perigos. Então, quando os perigos começam a se formar, eles nem bem chegaram ainda, mas eles estão se formando e a mente toma conhecimento deles. E as pessoas ficam sabendo que estas ameaças estão chegando. Muitas vezes elas entram em pânico.
O coração fica tremendo igual o do rei Acás e o do seu povo, tremendo feito vara verde. O pânico domina, como se um grande vendaval chegasse e agitasse toda a vida. Assim estava Acás e o seu povo. Mas Deus socorre com suas promessas. Ele chega para o profeta Isaías, o seu profeta, e diz: olha, agora você sai, você leva com você o seu filho. Talvez algumas versões transliteraram o nome do filho de Isaías, Shear-Yashuv, que significa um remanescente voltará. Nós sabemos, nós conhecemos que Isaías teve pelo menos 2 filhos, pode ter tido mais, mas que a gente conhece 2 filhos. E ele colocou os nomes que ele colocou nos 2 filhos, no capítulo 8 nós vamos ver o outro filho, ele colocou nomes proféticos, nomes que transmitiam a mensagem que Deus havia dado para ele. E esse aqui então, Shear-Yashuv, ou um restante vai retornar, um restante vai voltar, era uma promessa de Deus. Uma promessa que já havia aparecido nos capítulos anteriores, uma promessa que inclusive Deus havia feito no chamado de Isaías. Lá no capítulo 6, verso 13, quando Deus compara o seu juízo como uma destruição de uma grande floresta, e que ficaria apenas alguns tocos da floresta, mas esses tocos voltariam a brotar, apenas um restante iria florescer de novo. E esse é um tema que já vinha aparecendo nas Escrituras, quando o juízo, as ameaças de juízo de Deus começaram a vir sobre os 2 reinos, tanto o reino de Israel ao norte, quanto ao reino de Judá. Deus dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês, mas eu não vou anular as minhas promessas. Vai ficar um remanescente, vai ficar um resto que é fiel, um resto que vai voltar para mim, um resto que vai se arrepender. Então, o nome do filho de Isaías, um resto voltará, um resto retornará, transmitiam exatamente os 2 principais tópicos da mensagem de Isaías, que eram exatamente juízo e salvação. Juízo por quê? Porque ia ser só um restante, ia ser só um pouco. Isso significava o quê? Que a grande parte da nação seria destruída. Não subsistiria ao juízo de Deus. Essa era a mensagem de juízo. Mas esse restante permaneceria e retornaria, se arrependeria e voltaria para Deus. Então aqui a mensagem de salvação. Deus iria trazer o seu juízo, sim. A grande parte do seu povo seria destruída, seria condenada. Mas uma pequena porção sobreviveria e retornaria para Deus. Então Deus disse para Isaías: pega o teu filho, que tem o nome de um restante voltará, vai com ele. Porque você indo com esse filho, o rei Acás vai já saber que o teu filho é uma mensagem, que o teu filho já é um sinal. Eu quero que Acás receba a minha mensagem de várias maneiras. E você indo com o teu filho lá, você estará transmitindo para Acás que apenas um remanescente, apenas uns poucos restantes irão manter sua fé em Deus, irão confiar em Deus e voltarem-se para Ele quando as crises chegarem. Somente um remanescente, um restante, uns poucos restantes retornarão para o Senhor com fé no meio das catástrofes que ocorrerão.
Essa ideia de remanescente, como eu disse, já vinha desde o profeta Elias, por exemplo, quando a maioria do reino do norte, do reino de Israel, passou a adorar Baal. E Deus disse o quê? Mas eu conservei para mim um remanescente, 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. E essa será a mensagem que, inclusive, no Novo Testamento também será propagada. Deus não anulou a sua aliança com os patriarcas. Não anulou. Porque aquele remanescente é descendente dos patriarcas. A promessa foi mantida. Mas o povo que se manteve rebelde e infiel a Deus foi destruído. Deus não anula as suas alianças. Mas a permanência nessa aliança depende da reação de cada um. E sempre é um pouco que permanece fiel a Deus. A gente não deve se espantar disso. Ainda nas igrejas do Apocalipse, uma das igrejas recebe esta mensagem. Mas resta ainda alguns poucos entre vocês que não se dobraram diante das idolatrias e do mundanismo. Ainda a verdade é essa. Pode parecer que o povo de Deus seja muita gente, mas é na hora da crise, é na hora das ameaças, é na hora do medo, que o filtro demonstra quem é o remanescente. Quem é aquele pouco, quem são aqueles poucos que permanecem fiéis e que se voltam para Deus em arrependimento. As crises, as ameaças são peneiras, são filtros usados por Deus para demonstrar os poucos, o resto que volta para Ele, os poucos que permanecem com Ele. A maioria sucumbe diante da crise, desiste, desanima, se desespera e entrega os pontos, procura outros caminhos, outras soluções, que não são a da palavra de Deus, que não são a de Deus. Por isso que Deus manda Isaías levar o seu filho, que tem esse nome. Aí ele diz, pega esse menino, o teu filho, vai com ele ao encontro do rei Acaz. E eu vou te dizer onde o rei Acaz está. Ele está ali no aqueduto, né? Aqueduto é um canal que conduzia água, certo? Então aqui no Ceará, não sei se ainda tem, mas teve algum tempo, acho que ainda tem um aqueduto muito famoso lá perto de Fortaleza, que foi chamado o Canal do Trabalhador, que levava água do açude aqui, esse açude grande que foi construído, Castanhão, até Fortaleza, certo? Foi feito no chão, então aquilo é um aqueduto. Algumas vezes no passado, em algumas cidades ainda há, eles são altos, porque eles trazem água de uma porção mais alta para uma porção mais baixa. Então tinha um aqueduto, um canal de água ali, que levava água desde das fontes que havia em Jerusalém para dentro da cidade. E havia uma parte do caminho do canal, então tinha um canal, tinha uma parte em que as águas eram liberadas para os lavadeiros, para as pessoas que lavavam roupas, também chamado de pisoeiros. Por que de pisoeiros? Porque essas roupas assim grandes eram lavadas com uma máquina de lavar muito interessante da época. Sabe qual era? Estendiam as roupas, aí algumas torneiras, né, do canal se abria, a água vinha, eles jogavam sabão e detergente e eles ficavam pisando nas roupas, certo? Essa palavra pisoeiro, inclusive, existe em português e se refere a isso. Antes da invenção das máquinas de lavar, as fábricas de tecido, as fábricas mais antigas, usavam esse sistema das pessoas pisando para lavar as roupas. Então, algumas versões então vão trazer caminho dos pisoeiros. Então ele diz, você vai lá no canal e quando chegar no campo do lavadeiro, naquele lugar onde as pessoas lavam as roupas pisando,
você vai encontrar Acás. A gente fica perguntando o que Acás tinha ido fazer ali. Bem, ele tinha recebido já a notícia que um exército estava se acampando e iria atacá-lo. O que ele fez? Ele foi fiscalizar as reservas de água. Lembram, as cidades eram muradas e era importante saber se as reservas de água estavam garantidas para a cidade poder resistir ao cerco. Que quando os inimigos chegassem e rodeassem a cidade, eles cortavam o abastecimento de água. Eles cortavam o abastecimento de comida e deixavam todo mundo lá dentro da cidade gastando apenas a água que estava guardada até ela se acabar, a comida que estava guardada até que não aguentassem mais e se entregassem, ficassem com tanta sede, com tanta fome que se entregassem. Então Acás, já que tem esse exército desses dois países vindo contra mim, deixa eu ir fiscalizar se os abastecimentos de água estão corretos. Então, Isaías, você vai lá e se encontra com ele. E você vai dizer para ele o seguinte: olha, toma cuidado, mas fica calmo. Acautela-te e aquieta-te. O que você precisa agora é de cautela e de calma. De cuidado e de calma. Você precisa tomar as providências necessárias, ser cuidadoso, mas você deve fazer isso com calma. Não precisa se desesperar, não precisa entrar em pânico, não precisa deixar o teu coração agitado como o vento faz com as árvores, não precisa tremer como vara verde, não. Tenha cuidado, vigia, mas tenha calma. Se aquieta aí, não temas, não tenha medo, acalma o teu coração, não desanima o teu coração, não deixa o teu coração desanimado nem desesperado. Essa expressão aqui, não se desanime o teu coração, seria do tipo, fica tranquilo, tenha calma, sossega aí, fica em paz, certo? Deixa de lado a preocupação, deixa a ansiedade, fica descansado. E é interessante que essa expressão, o livro de Isaías é quem mais a utiliza. Quase 20% das vezes que ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece no livro de Isaías. Não tenha medo, descansa. Por causa desses dois tocos de tições fumegantes. Deus usa uma linguagem assim, bem interessante para falar de quem era Rezim e de quem era Peca. Eles se acham grande coisa. Você, Acás, está achando que ele é um vento que vem aí abalando as árvores das florestas. Mas deixa eu dizer para você, na minha visão, quem eles são. Dois restos de brasa. Sabe quando a fogueira já queimou, já está se apagando, e só sobram duas bravinhas, dois tiçõezinhos lá de brasa? Deus está dizendo para Acás, para mim eles são isso. Dois restos de brasas, dois tocos pequenos que ainda estão acesos, mas já vão se apagar. Essa é a ideia. Então, há duas ilustrações que se contrastam aqui. E para mim elas são usadas com esse propósito. Na visão dos homens, esses dois reinos é como um vento que chacoalha as árvores. E o nosso coração fica agitado. Na visão de Deus, esses dois homens são o quê? Uma fogueira que já deu o que tinha que dar, que já cumpriu a sua missão, que já se apagou e restaram apenas dois tiçõezinhos. Então, na mente de vocês, mantenham essas duas imagens. Muitas vezes a ameaça para nós é o quê?
um vendaval, uma tempestade que vem aí e vai acabar com tudo. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vou arrancar os meus cabelos, eu não tenho mais ânimo para nada, eu estou desesperado, eu corro para um lado, eu corro para o outro, eu fico paralisado, sem conseguir correr para canto nenhum. E Deus lá de cima está olhando, não é isso não. 2 tiçõezinhos, 2 brasazinhas, 2 restinhos de brasa, 2 pedacinhos de pau que deram uma fogueira, mas agora já está no final. Quando você reage com fé, você vai ver a ameaça do ponto de vista de Deus e não vai ter medo. Esse é o primeiro resultado quando você reage com fé. Você vai ver a ameaça do ponto de vista de Deus e não vai ter medo. Vai ficar tranquilo. Vai ter o coração calmo. A fé faz isso. A fé acalma. A confiança acalma. Ok? Vamos ilustrar com uma criança que está com medo. Ela está com medo de alguma coisa. Ela quer ir para a escola, mas está com medo, porque lá na escola tem um colega mais forte que diz que vai bater em mim, papai, e eu estou com medo e tal, e eu estou preocupado, eu nem consigo dormir, porque amanhã eu tenho que ir para a escola, e tem um colega que é mais forte do que eu, e ele disse que vai bater em mim. Aí o papai chega e diz, meu filho, eu vou com você amanhã na escola. Não se preocupe não, que você não vai sozinho. Eu vou com você. Aí o que acontece com essa criança? Ela sorri. Você vai mesmo, papai? Vou, eu não estou dizendo que eu vou. E ela confia no pai. Agora ela sorri. O coraçãozinho dela deixou de ficar agitado. Ela descansa. Ela se aninha no colo do pai. E agora ela dorme tranquila. Porque o perigo, a ameaça passou? Não. Mas porque ela tem alguém em quem ela confia e ela crê que essa pessoa vai lhe dar proteção. É o que Deus está dizendo para o rei Acaz. Toma os devidos cuidados. Você não está errado em tomar os devidos cuidados. Mas tenha calma, rapaz. Certo? Se acalme. Fique calmo, fique tranquilo. Não tenha medo, não. Não fique desanimado. Você está achando que é um ventão aí que vai acabar com o mundo? Rapaz, são duas faíscazinhas que já vão se apagar. Então fique tranquilo. Reagir com fé é ver a ameaça do ponto de vista de Deus e não ter medo. Há sempre várias maneiras de ver uma situação. A gente pode ver, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, né? Como uma grande ameaça e tudo e tal, e que vai acabar com o mundo e não vai sobrar ninguém, e isso e aquilo outro. Como a gente pode ver, é perigosa sim, é uma ameaça sim, mas há um Deus que está no controle. Há um Deus que está no domínio. Esse vírus não é maior do que Deus. Esse vírus não está fora do controle de Deus. Não está. Então a gente vai tomar os devidos cuidados e ter calma. Ter calma. Não ter medo. Note bem a coisa aqui. Não é ser um temerário. Ah, Deus está no controle, eu saio aí de qualquer jeito, na rua de qualquer jeito. Deus está no controle mesmo, se eu tiver que morrer, eu morro. Não é isso. Cuidado e calma. 2 reações aqui estão em vista, que devem ficar fora, certo? Uma é essa temeridade, de desconsiderar completamente o perigo. Como alguém que vai dirigir, Deus está no controle mesmo, estou aqui, eu dirijo, eu boto 200 aqui, Deus está no controle mesmo. Isso é temeridade, isso não é fé, é temeridade.
A outra reação é ficar com tanto medo que, ai meu Deus, isso, e agora? E entra em desespero, entra em pânico, começa a imaginar coisas, não consegue fazer nada, tudo que faz é com medo, é desesperado ou fica paralisado. Nenhuma dessas duas reações é a reação da fé. A reação da fé toma os devidos cuidados e fica calma. E não tem medo. E descansa em Deus. E vê da perspectiva de Deus. Este é o primeiro resultado. Como é que a gente tem reagido diante das ameaças, né? Das ameaças da vida? Nossa vida sempre esteve ameaçada, ok? Desde antes de nascer, não é verdade? Se você pensa no parto, assim que você nasceu, você já foi livre de grandes ameaças, né? Que tanta coisa acontece durante a gravidez de uma mulher e durante o parto que um errozinho pode matar aquele bebê, ok? Então, desde ali que a gente vem sofrendo ameaças. Só que nem sempre a gente está consciente das ameaças. Nem sempre a gente está consciente de como a nossa vida é frágil. De como daqui para ali a nossa vida pode acabar. Quando as coisas aparentemente estão bem, né? Tudo está indo conforme a gente espera, e a gente tem um bom plano de saúde, a gente tem uma boa segurança, tem um bom governo, tem isso, tem aquilo, a gente até acha que a nossa vida está garantida, está segura. Rapaz, agora eu consegui juntar um bom dinheiro no banco, eu tenho um bom plano de saúde, estou num governo que é pacífico e isso, e tem prosperidade, a minha vida está tranquila. Ilusão. Ilusão. Ok? Agora, há momentos em que a ameaça aparece de frente dos nossos olhos, em que ela tira o disfarce, em que ela tira a máscara. E aí nós percebemos que a nossa vida é frágil mesmo, como essa pandemia. Um vírusinho que ninguém enxerga, não é assim? Só se tiver os aparelhos adequados, pode acabar com a nossa vida, ou não é? Não é isso? E para mim, foi um modo de Deus dizer para a humanidade: vocês acham que a ciência controla tudo? Vocês acham que estão na era científica, que tem remédio para tudo, que consegue acabar com tudo? Está aí, ó, um vírusinho, começando lá do outro lado do mundo. Tirou a máscara da falsa segurança e botou a máscara no nosso rosto, não foi? Foi isso que fez. Agora, como é que a gente reage? Com a mesma fé que tinha antes. É por isso que eu digo que nessa hora a fé se mostra. Se você já confiava em Deus antes, se você não estava confiando no seu emprego, no seu dinheiro, no seu plano de saúde, você tomou cuidado para ter essas coisas, mas você confiava em Deus, você sabia que sem Deus sua vida é insegura mesmo, chegou essa ameaça, você continua com a mesma fé. Mas se você tinha apenas a religião, era um religioso, um batista, um protestante, um evangélico, era um religioso. Que tinha a religião como acalmar minha consciência, me dar uma certa segurança psicológica, mas eu confio mesmo é na minha força, é no meu trabalho, é em todo dia eu levantar e batalhar para conseguir a vida, é nas decisões do governo, é na política, é na segurança pública, é na saúde pública, é nisso que eu confio. Chegou nessa hora, o que aconteceu? Ou ficou desanimado, ou ficou desesperado, ok? A fé se mostrou. Então, como nós estamos reagindo diante da crise? Como nós estamos nos comportando? É medo,
é preocupação, é ansiedade, não consegue dormir, é pânico, é desespero, é desânimo. Segundo as pessoas que estão lidando na área da psiquiatria, da psicologia, diz que quase que não se encontra vagas para marcar uma consulta, porque estas doenças psicológicas aumentaram muito durante esse período. O que isso demonstra? Que a nossa confiança não estava em Deus, estava em outras coisas, mas não em Deus. Quando você reage com fé, você conhece a ameaça, você entende a ameaça, você toma os cuidados, mas você age com calma. Você não tem medo, você fica tranquilo, confiando em Deus. E aí Deus continua dizendo, olha, a Síria, certo? Resolveu fazer mal, o Arã resolveu fazer mal. E se juntou com Efraim e o filho de Remalias, que é Peca. E eles tramaram um plano, vamos contra Judá, vamos amedrontar aquele rei, vamos colocar ele em pânico, vamos fazer com que ele fique com medo e vamos conquistá-lo. A ideia da linguagem aqui, vamos fazer uma brecha no reino dele e vamos entrar e vamos tirá-lo do trono e colocar um outro rei lá que siga o que a gente quer. Este era o plano de Arã e de Israel, de Efraim. Esse era o plano. E eles queriam acabar, não era com o plano de Acás, e sim com o plano de Deus. Você que conhece a história bíblica, Acás era descendente de quem? De que grande rei Acás era descendente? Não conhece? Aí mesmo ele é chamado da casa de Davi, certo? Descendente do rei Davi. E lá em 2 Samuel capítulo 7, Deus tinha feito uma aliança com Davi, que sempre ia ter um descendente de Davi no trono. E nós sabemos que desse descendente de Davi viria quem? O Messias, o Salvador. Então esse plano poderia ser destruído? Poderia? Não, não poderia ser destruído. Deus tinha um plano a longo prazo. Mas o que o reino de Arã e o reino de Efraim querem é acabar com essa aliança, que a gente chama aliança davídica, a aliança que Deus tinha com Davi. Então nós vamos tirar Acás do trono e vamos colocar um outro rei que não é da casa davídica, o filho de Tabeal. E aí ele vai fazer uma aliança conosco. Mas o que é que Deus diz? Isso não vai permanecer. Não vai acontecer assim. Eles estão fazendo os planos deles, mas eles esquecem que eu também tenho um plano, que eu também tenho um projeto. Eles estão tentando destruir a casa de Davi, o reino davídico, a minha promessa de trazer o Messias, mas os planos deles estão contra os meus planos, e nenhum plano contra os planos de Deus vence. Nenhum plano contra Deus vence. Aí ele diz, isso não subsistirá, verso 7, não acontecerá. O que vai acontecer é que o domínio da Síria, isso é de Arã, será a capital deles, Damasco, será o rei deles, Rezim. Eles não vão ter domínio aqui em Judá, aqui na casa de Davi, vai ser lá mesmo. E o domínio de Efraim será Samaria, será o rei filho de Remalias, Peca. Eles vão dominar lá mesmo. Eles não vão estender o domínio deles aqui, anulando meus planos. A capital também
Na língua original, a palavra é cabeça, certo? Que fala da capital, do que manda, né? Inclusive a nossa palavra capital vem também de cabeça, crime capital. É o crime que faz com que você tenha a cabeça cortada, certo? Então, capital fala do que vem a ser o principal, o que manda. Aí ele está dizendo, olha, a cabeça, ou a capital, o poder, vai ficar lá, não vai se estender até aqui, vai ficar lá. E deixa eu dizer mais uma coisa, e aí aparecem duas frases, aqui nós temos uma construção bem interessante, nos versos 8 e 9, uma construção em paralelo, percebam. A capital da Síria será Damasco, e o cabeça, ou capital de Damasco, Rezim. Uma frase. Segunda frase. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Próxima frase. A capital de Efraim será Samaria, e a capital de Samaria, o filho de Remalias. Você percebe que essa terceira frase está em paralelo com a primeira, só que ela se refere ao reino de Israel, de Efraim, e a primeira se refere ao reino de Arã. E aí vem a segunda frase, aqui é a quarta no caso, se o não crerdes, certamente perecereis. A segunda frase traz uma profecia a respeito de Efraim. Dentro de 65 anos, deixará de existir como povo. De fato, o reino de Efraim seria conquistado pelo império da Assíria, lá do outro lado, aí depois de uns 12 ou 13 anos, ele seria conquistado, levaria uma parte da população embora. Mas só 65 anos depois, mais ou menos no ano 670, é que os outros reis da Assíria trariam pessoas de lá para ocupar a terra que era de Samaria. E estas pessoas se misturariam com aqueles restantes que ainda estavam lá. E o reino de Efraim perderia sua identidade. Deixaria de existir como povo. Deus está, através do profeta Isaías, fazendo uma profecia que iria cumprir 65 anos depois. Esse povo aí que está te ameaçando, que você está aí tremendo de medo, daqui 65 anos eles não existirão mais. Alguns deles, daquelas 10 tribos, que na época, ou antes até da invasão, haviam fugido para o reino de Judá, inclusive desde a época da divisão, alguns já haviam descido. Na época do rei Ezequias, que é depois desse aí, alguns vêm também. Então, esses permaneceram. O restante que voltará. O remanescente que retornará para Deus. Eles abandonaram a idolatria do reino do norte e vieram adorar no templo de Jerusalém. Então, as 10 tribos do norte foram preservadas através destes remanescentes. Mas como povo de Efraim, eles perderam a sua identidade. O que vai existir na época de Jesus são os samaritanos, que são exatamente esses descendentes misturados, mistos, não mais mantendo a identidade do povo de Efraim, o povo de Israel. Então, a segunda frase diz isso. Olha, não fique aí com medo. E a última frase se torna um tema no livro de Isaías. Ela vai ser repetida algumas vezes de maneira diferente. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Na língua em que foi escrito, são crer e permanecer, é o mesmo verbo de modos diferentes, mas é o mesmo verbo. No primeiro modo, é crer, dar crédito, confiar, acreditar, apoiar sua vida naquilo, segurar-se naquilo.
No segundo modo, é ficar firme. Ok? Então, suponha que você precise fazer algo, subir em alguma coisa para fazer algo no alto de sua casa. Consertar o telhado e tudo. E aí você faz um andaime. E você confia no andaime. E você sobe e se apoia no andaime. Isso seria o primeiro modo, crer. E por sua confiança você está tão firme que agora você ficou descansado. Você trabalha com segurança. Esse seria o segundo modo. Você adquiriu estabilidade. E este é o segundo resultado de enfrentar as crises com fé. Você vai ter estabilidade. Se você crer, é o que a frase está dizendo, você vai ficar firme. Se você crer, você vai permanecer. Se você tiver uma fé firme, então você ficará firmado. Se tiver uma fé firme, você ficará firmado. Você ficará estável. Agora, se você não tiver uma fé firme, você não vai ficar firme. Se não tiver fé, você não terá estabilidade. A descrença desestabiliza. A falta de fé tira a estabilidade. O não confiar deixa você inseguro. O segredo é a fé. O segredo é confiar em Deus. O segredo é se apoiar em Deus. Quando você se apoia em Deus, você se sente seguro. Pense numa criança que está andando num terreno lamacento e ela está tremendo porque ela pode cair. Aí o pai ou a mãe coloca ela no colo e ela confia no colo do pai. Agora então ela está segura. Ela fica estável. Ela para de tremer. Eu acho que aqueles que lidam com crianças já perceberam isso, né? Tem certas situações em que a criança está insegura, com medo. Aí você coloca ela no colo, ela se apoia em você e o que acontece? Ela para de tremer. Essa é a ideia. Inclusive, este verbo foi usado para falar como uma tradução para a palavra ama. Isso é, não ama de amor, mas ama aquela que cria o bebê, aquela que amamenta o bebê. Esta palavra no Antigo Testamento é da mesma raiz destes verbos. Por quê? Porque quando a ama coloca a criança no braço, a criança se sente segura. Vai ser alimentada, está protegida, está guardada. Essa é a ideia. Inclusive também dessa palavra é que vem a nossa palavra amém. Quer dizer, é verdade, certo? É confiável. É nisso que eu acredito. Reagir com fé vai lhe dar estabilidade. E aí a gente lembra do que Tiago 1 diz, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça, porém, com fé. Porque o homem que duvida é semelhante o quê? A onda do mar. Agitada para lá, agitada para lá, agitada para lá, agitada para cá. Isso é, não tem estabilidade. O que dá estabilidade na vida não é um plano de aposentadoria. O que dá estabilidade na vida não é um bom emprego. O que dá estabilidade na vida não é passar num concurso. O que dá estabilidade na vida não é você ter concluído um bom curso. O que dá estabilidade na vida não é um plano de saúde. O que dá estabilidade na vida é fé
em Deus. É isto que dá estabilidade na vida. É isso que nos ajuda a enfrentar os problemas e obstáculos da vida. Precisamos destruir os nossos falsos deuses, os nossos ídolos, em quem a gente se apoia. No dia que eu tiver isso, eu vou ter estabilidade na vida. No dia que eu tiver aquilo, eu vou ter estabilidade na vida. Não! No dia que você tiver fé em Deus, você vai ter estabilidade na vida. No dia que você depositar sua vida nas mãos de Deus, você vai ter estabilidade na vida. Até lá, sua vida será instável. Sua vida será como a onda do mar, jogada de um lado para o outro. Qualquer ameaça vai fazer o teu coração tremer. Vai fazer sua vida ficar sem estabilidade. Vai te colocar no pânico e no medo. Inclusive se você confiar em você mesmo. Se você não crer, você não vai permanecer. Se você não crer, você não vai ficar firme. Esta foi a mensagem de Deus através de Isaías para o rei Acaz. Será que ele acreditou? Hoje à noite a gente vai ver isso. Se ele acreditou ou não. Mas vamos deixar o rei Acaz para lá. A pergunta é: eu e você, vamos acreditar? A falta de confiança vai trazer medo, vai desestabilizar a vida. Confiar em Deus vai mandar o medo embora e vai trazer a estabilidade. Se você não se firmar na fé, você não vai ter onde pisar firme. Ok? Se você não se firmar na fé em Deus, você não vai ter onde pisar firme. O único lugar onde se pisa firme é na fé em Deus. Se você não confiar, você não vai ficar seguro. Se não houver firmeza na sua fé, não vai haver firmeza na sua vida. Se houver dúvida, você não vai resistir. E me veio à mente, enquanto preparava, um hino do cantor cristão. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, se em teu coração reinar perfeita paz. Se o teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se o teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Mantendo a confiança em Deus, você vai crer que depois de cada nuvem tem um arco-íris. Que Deus nos abençoe.